correria nos faz mostrar que o tempo voa. Na verdade, as nossas atividades são bem maiores, mas Deus tem sempre nos permitido estarmos juntos. Por isso que é um motivo de alegria para cada um de nós. Ah, você também está em casa, está nos ouvindo, os irmãos que não podem estar conosco. Que Deus sustente cada um de vocês. Quero ler um texto. Estamos estudando o livro O Clamor do Mundo, um livro que fala unicamente de missões. Quero ler um texto nesta noite que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10. Versículos 15 ao 17. 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 15 ao 17. Todos acharam? Amém. Não nos gloriando além da medida em trabalhos alheios, antes tendo esperança de que a proporção que cresce a vossa fé, seremos nós cada vez mais engrandecidos entre vós, conforme a nossa medida, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outrem, para não nos gloriarmos do que já está preparado. Aquele, porém, que se gloriar, glorie-se no Senhor. Versículo 16, mais uma vez. Para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outrem, para não nos gloriarmos no que já estava preparado. O Evangelho deve chegar a todos os lugares. Todos os lugares. E a nossa tarefa suprema é levar para aqueles lugares que ainda não foram alcançados. Senhor eterno, Pai bendito, te agradecemos porque o Senhor permitiu que chegássemos até aqui. Pai, desde o amanhecer desse dia, cada um dos teus filhos que se fizeram à vontade de estar presente, mesmo assim não puderam. Mas aqueles, Pai, que conseguiu chegar, que conseguiu estar aqui conosco nesta noite, presencialmente, e desde já também te agradecendo por aqueles que estão impossibilitados, mas estão nos acompanhando pela transmissão ao vivo. Aqueles teus servos, tuas servas que assiduamente, Pai, não perde nenhum culto, e eles têm motivo de tristeza porque não estão aqui conosco, mas estão sendo impossibilitados por conta também da situação que nós vivemos. Nos permite, Senhor, o mais breve possível, também nos regozijarmos com cada amado irmão, aqueles que têm tanto desejo de estar conosco, aqueles, Pai, que estão enfermos, que está acometido de alguma enfermidade, que o Senhor tenha misericórdia de cada um dos teus servos e das tuas servas. Sendo conosco nesta noite, nos ensina mais ainda sobre missões, sobre a tua vontade, sobre a tarefa suprema da tua igreja, que nós possamos despertar cada dia. Obrigado, Senhor, por esta noite, obrigado por cada momento que já foi feito, obrigado por tudo e em tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Poder sentar, obrigado pela reverência. Irmãos, nós estamos estudando já há alguns meses sobre missões, exatamente do ano 2020, 8 meses. Desde dezembro do ano passado, vemos trabalhando sobre missões, então nós estamos já há 9 meses, dezembro de 2019 a agosto de 2020. Começamos a estudar sobre o livro O Clamor do Mundo, onde Oswald Smith ele vai nos mostrar o que é que ele fez durante a década de 1980, um pouco atrás também,
desde a época que ele entendeu sobre o que era evangelismo, sobre o que era missões. E ele escreveu 3 livros fantásticos, principalmente O Clamor do Mundo e O Homem que Deus Usa, que é uma obra realmente fantástica no seu projeto em si, que é despertar a igreja para fazer a tarefa suprema do nosso Deus, que é justamente a obra que deve estar no nosso coração, que é missões. O livro Paixão pelas Almas vai também despertar muito sobre esta necessidade. E o livro ele norteou, nós já lemos um pouco sobre a história que ele fala da reunião nas trevas, onde Satanás conversa ali com seus príncipes. Hoje iremos finalizar apenas com 2 slides dessa história e iremos iniciar de fato no objetivo do livro, que é desafiar a igreja a fazer missões. Então, minha oração é que você possa estar sendo desafiado e Deus venha falar ao teu coração. Nada que está no slide foi o que coloquei, tudo é do livro. O livro ele pode conter falhas, a Bíblia não. O texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, quando escreveu aos Coríntios, ele nos ensina que se é alguma coisa eu devo me gloriar no Senhor. Então, nós devemos, irmãos, ter essa consciência que somos servos, cooperadores, apenas disso. E por sermos servos cooperadores, a nossa glória é nos gloriarmos no Senhor. Jeremias 9, 23, 24 diz que se devemos nos gloriar em conhecer Deus, devemos nos gloriar em conhecer o Senhor. O apóstolo Paulo ele reforça essa compreensão quando ele diz: aquele porém que se glorie-se no Senhor. Veja que o maior ensinamento, a maior glória que nós podemos obter enquanto vivemos aqui neste mundo é justamente servir ao nosso Deus e nos gloriarmos nele. E para nós deve ser um motivo de alegria cada culto, cada instante. Eu vejo nosso irmão dirigindo os cultos, a preocupação dos irmãos estarem aqui cedo, aqueles que não podem também têm orado para que nós possamos realizar cada culto. E para nós é um motivo de grande glória estarmos aqui louvando ao Senhor. Nós devemos valorizar cada instante. Devemos valorizar cada instante. E o apóstolo Paulo ele enfatiza que nós devemos levar a palavra para aqueles campos que não foram alcançados. Eu devo ter essa primazia. Você deve entender isso. Nós devemos entender que devemos propagar aonde não foi alcançado ainda, aonde não foi evangelizado. E nós precisamos compreender que o objetivo maior é a propagação do Evangelho. Nós não iremos transformar ninguém, mas a palavra de Deus, esta tem poder para transformar vidas. Esta tem poder para lhe exortar, para me exortar. Esta tem poder para nos ensinar. E espero que você possa aprender também conosco nesta noite. O slide anterior, ele falava o seguinte: ao ouvir isso, a ira de Satanás não conheceu limites. Urros, ranger de dentes e garras estorcidas externaram sua raiva. Alguns minutos de medo e silêncio no inferno, Satanás voltou-se e bradou em sua ordem. A sua ordem final. O slide está aparecendo para vocês aí, a partir de 99, para a igreja que está acompanhando. Os irmãos devem também estar colocando para aqueles que estão nas suas casas. Ele continua: príncipe da fé cristã, levanta-te. Houve um momento de hesitação e então, com passos lentos e olhos baixos, o convocar a presença do seu soberano. Príncipe da fé cristã, continuou Satanás, deve ter guardado bem os meus domínios. Se falhaste, não sei o que será do meu reino. Então, a preocupação aqui, nessa conversa, que já falamos várias vezes, que é uma história, é uma ilustração que é bastante interessante. E ele começa a conversar com cada príncipe de cada lugar, que cada um guardava para que a propagação do evangelho não acontecesse. Esse era o objetivo dele. E ele vai conversando e cada um traz a resposta. E vimos que já acontecia de cada lugar estar sendo invadido, ou seja, o evangelho estava chegando, e onde o evangelho chega, há luz, há uma esperança. Há uma esperança. Porque o Evangelho de Jesus Cristo leva a vida eterna para todo aquele que nele crê
tenha. E o texto da Sagrada Escritura, diversos textos, vai nos ensinar isso. Então, se você que está nos ouvindo, você quer entender sobre a vida eterna em Cristo Jesus, a Sagrada Escritura tem resposta para tudo isso. Tem resposta para tudo isso. E ele continua no slide. Não houve resposta. Não houve resposta. O silêncio deixou a grande audiência muda de espanto. Entrar lá, meu senhor. Cristão, exclamou o adversário, saltando para a frente com a fúria estampada na face, os olhos vermelhos, as mãos contorcidas. Por acaso foste fiel a mim? Sim, meu senhor, fui, mas tudo resultou inútil. Fizemos o máximo que estava no nosso alcance. Até cerca de um ano atrás, nenhuma alma tinha ouvido ainda a mensagem. Porém, 2 jovens foram enviados por aquela sociedade pioneira E aí aqui é interessante que o autor ele vai narrar uma expressão e a história, mas não é difícil acontecer. Eu acho que isso é uma história, porque o diabo ele não quer que o evangelho seja propagado. O objetivo dele é impedir. O objetivo dele é de fazer com que a propagação do evangelho não chegue naqueles lugares que não foi habitado ainda. Ele diz, malditos sejam eles, interrompeu Satanás. A igreja inteira entrou em oração, prosseguiu o príncipe. Parece até que todos eles sabem que ele não virá reinar enquanto o evangelho não houver sido pregado em todas as línguas. Só reforçando, o clamor do mundo, ele enfatizava a vinda através da propagação do evangelho. O homem que Deus usa, o livro, ele vai justamente mostrar que a necessidade da igreja é de fazer a obra de Deus, que é a propagação do evangelho. E cada um vai nortear em um... Na verdade, nós estudamos o homem que Deus usa, que vai completar este livro que nós estamos lendo agora, estudando agora. Os anjos protegiam estes missionários. Sim, combatemos contra eles, mas não podíamos resistir, tal o poder das orações. O homem aceitou Cristo e diversos outros o seguiram nesse detestável gesto. Nada podemos fazer para impedir. Você já pregou o evangelho para alguém e você já viu como as pessoas ficam, os amigos daquela pessoa? Imagine, quando eu aceitei o evangelho em 2000, 7 de maio de 2000, eu vivia numa roda de vários outros amigos, de pessoas que não tinham esse mesmo padrão de vida. Então, minha vida era a vida de um homem que não tem Deus. Vivia nos bares, nas noites. Era distante de Deus. E tinha várias pessoas comigo. Quando eu entreguei minha vida a Jesus Cristo e houve uma transformação, onde eu não comecei mais a participar das mesmas rodas de amigos, aqueles meus amigos se distanciaram. E muitos ficaram até com raiva, porque esse Jailson não vai estar mais conosco aqui. Então há uma tristeza por parte dos nossos amigos, até que eles compreendam, mas não vão compreender de imediato. Na verdade, muitos vão dizer, olha, não faz mais parte do nosso meio. Não faz mais parte do nosso meio. Então agora tudo está perdido, exclamou Satanás, rugiu Satanás. Milhares foram salvos na Índia e na China, mas a notícia que acabo de ouvir são as piores de todas. Que na verdade, enquanto mais o evangelho vai se propagando, vai chegando naqueles lugares que ainda não havia chegado, há uma grande possibilidade de uma pessoa, um salvo, uma salva, fazer o que agora? Compartilhar a informação. Veja a grande importância de um salvo no local, de um crente em Jesus Cristo. Ele vai falar daquilo que Jesus fez na vida dele. Antes perdido, agora salvo. Antes filho das trevas, agora filho de Deus. Então veja que ele vai testemunhar. Antes ele caminhava sem esperança, agora ele vai caminhar com esperança. Antes ele caminhava sem nenhuma perspectiva de vida. Morresse, a Bíblia diz que iria para o lugar de trevas.
castigo eterno. Mas com Jesus Cristo, vida eterna, lugar de gozo. Então, naturalmente, serão compartilhadas boas informações, ou as informações que mais preenchem o coração. Ele continua, agora poderá voltar a qualquer momento. Ele poderá voltar a qualquer momento. Pouco tempo nos resta, pois com a visão dessa gente, toda tribo, toda língua, todo povo e toda nação serão alcançados. Então, ai, ai de mim. Lembra que quando nós estudamos várias vezes aí durante a semana os textos da Bíblia, quando fala, quando Jesus chegava onde estava alguém endemoniado? O que é que aquele endemoniado de Gadara falou? Filho do Altíssimo, por que vieste me atormentar antes do tempo? Ele sabe o castigo que está reservado para ele, que está reservado. Então o diabo sabe que ele está destinado ao castigo eterno. Então ele quer levar mais pessoas. E uma das coisas que o diabo mais faz hoje na mente das pessoas é dizer hoje não. Veja quantas vidas são ceifadas por dia. Quantas vidas? Quantas vidas? Entramos agora no capítulo 2. O capítulo 2, irmãos, ele vai logo nos exortar inicialmente. Ele vai nos trazer o texto de Ezequiel 3, 17 ao 19. Capítulo 2 diz, qual a tarefa suprema da igreja? E o autor começa a dizer, convido você a folhear comigo as páginas do terceiro capítulo de Ezequiel, versículo 3, versículo 17 ao 19. Quero aplicar esta passagem ao campo missionário. Vamos ler começando pelo versículo 17. Filho do homem, disse ele, eu fiz sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça a palavra que digo e leva a eles a minha advertência. Qual é a minha obrigação? Qual é a sua obrigação? Qual é a minha missão? Qual é a nossa missão? Levar a palavra, apenas isso. Levar o evangelho àqueles que ainda não ouviram. Apenas isso. Quando eu disser ao ímpio que ele vai morrer, e você não advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade. Mas para mim você será responsável pela morte dele. Então eu tenho a responsabilidade na morte das pessoas que eu tive a oportunidade de mostrar o evangelho, de mostrar quem é Jesus Cristo, não falei. Deus vai cobrar de mim a vida de cada uma dessas pessoas. E vai cobrar de todo aquele crente salvo que teve a oportunidade. E infelizmente, muitas das pessoas nós falhamos em não mencionar. Quantas pessoas eu deixei de evangelizar? Quantas pessoas? Continuando o versículo diz, se porém você advertir o ímpio, e ele não se desviar de sua impiedade, ou dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre dessa culpa. Eu já vi alguém dizer o seguinte, eu vou evangelizar de qualquer jeito, porque não vou ser culpado. Não é assim. Não é assim. A igreja de Jesus Cristo, uma pessoa salva de Jesus Cristo, ele tem um prazer de evangelizar, ele tem um prazer de mostrar a verdade. Não é para se livrar. Vou falar de qualquer jeito. Não. Como é que você conta uma história? Uma história que marcou a sua vida. É simples. Devemos fazer o mesmo. Já vi algumas pessoas também dizerem, não sei evangelizar. Fale da sua vida, do que Jesus fez na sua vida. Fale da sua vida. Através dos anos, a minha vida tem sido tremendamente motivada por grandes desafios missionários. Permita-me apresentar-lhe agora um lema que talvez tenha significado para mim mais de qualquer outro. Então ele vai mencionar aqui, é interessante esse exemplo dele. Mas irmãos, os irmãos sabem de quando nós chegamos aqui em Salvador, a visão que eu tinha para missões, depois estudando, sendo confrontado pelos nossos professores, orientado pelos nossos professores, pelos pastores também da nossa comunhão,
pastor Humberto, que é o pastor da nossa igreja, onde desafiou muito e nos ensinou muito também sobre missões. E aquele impacto missionário que nós fizemos para Quinjingue, que impacto para marcar a minha vida. Que impacto que marcou a minha vida. Estava naquela região, durante o dia, um calor terrível, a poeira parecia que iria nos cobrir de alguns lugares que não tinha asfalto, mas à noite fazia um clima até ameno. Mas o cansaço era tão grande que nós desmaiávamos. Eu, particularmente, algumas vezes desmaiei quando eu fui dormir de roupa e tudo, e nem tinha tempo para descansar. No dia 6 horas da manhã, os irmãos da diretoria de missão já estavam nos chamando para começar no dia. E que impacto para marcar a minha vida. Nós chegávamos em cada lugar, em cada casa, as pessoas sedentas para ouvir o Evangelho. Pessoas queriam ouvir o Evangelho. Chegavam em alguns lugares, não aceitavam nem entrar. Chegavam em outras casas, abriam. Que dia maravilhoso. Depois nós fomos para Coité, Retirolândia. Que dias que ficaram marcados para a minha vida. Que dia. Em breve estaremos fazendo um novo impacto em Petrolina, se for da vontade do nosso Pai eterno. Ore por esse impacto. 2021, 2022. Tudo indica que será em 2022. Nós não sabemos ainda se vai ser possível 2021. Mas ore conosco para esse impacto. Para que você esteja lá também. Você que está nos ouvindo também, se ficar à vontade para ir. Tinha um irmão de uma igreja aqui da região que me mandou uma mensagem. Meu irmão Jailson, vai ter um impacto o ano que vem que eu quero ir com vocês. Tem pessoas que estão aguardando. E que você possa estar orando para estar junto conosco naquele dia, se Deus assim permitir. A tarefa suprema da igreja é a evangelização do mundo. Creio nisso de todo o coração, expressa o autor do livro. A obra mais importante da Igreja de Jesus Cristo é a evangelização dos povos, línguas e nações. Vou destacar 3 palavras desse lema e salientar uma por uma. Em primeiro lugar, quero considerar a última, o termo mundo. Mundo. A tarefa suprema da igreja é a evangelização do mundo. Quando Deus amou o quê? Ou quem? Amou o mundo. Deus amou o mundo. Quando deu seu filho pelo mundo. Quando Jesus Cristo morreu pelo mundo. Então, por que a minha visão será apenas local? Por que a minha visão apenas vai ser restrita a um local? Não pode. Não deve. Não podemos nos limitar a um local. Não podemos. A visão divina é uma visão mundial. Essa é a visão que Ele quer que nós tenhamos. Enquanto eu, enquanto você, enquanto nós, enquanto a igreja não tiver essa visão, se eu tiver apenas a visão local, ainda não tenho a visão de Deus. Se a igreja ainda não tiver uma visão mundial, ainda não tem a visão de Deus. Contudo, quantos de nós têm uma perspectiva localizada? Vemos apenas nossa própria comunidade, nossa própria cidade, vila ou povoado, e jamais enxergamos além desses limites. Existem aqueles que se interessam tão somente por suas próprias igrejas e não têm interesse pelo que os outros estão fazendo. Há outros dotados de visão maior. Infelizmente, tem pessoas que não, apenas aqui, nossa igreja está bem demais. Nossa igreja está muito tranquila. Lembra dos vídeos que nós assistimos aqui? O objetivo da igreja é enviar, sair para propagar. Alguém já disse que a igreja é o ponto de partida. É o ponto de partida.
Vem uma cidade inteira, um estado, ou se dispõe a contribuir com o seu dinheiro e seu trabalho para a sua evangelização. Mas esses também são limitados em seu alvo, porque nunca enxergam além das fronteiras da cidade ou do estado em que vive. Se eu não abrir meus olhos para mais longe, eu estou com a visão errada ainda. A visão errada ainda. Também há aqueles dotados de visão mais ampla. Vejam que nós começamos com a visão da pessoa apenas na sua própria região. Agora, alguém que já pensa na cidade, já pensa no estado. Ele diz, também há aqueles dotados de visão mais ampla. Vê o país inteiro e mostram-se prontos para trabalhar em prol de sua evangelização. Então, alguém que já pensa mais amplo ainda, vou evangelizar o país inteiro. Já pensa em evangelizar o mundo, o país. Aí ele diz, até mesmo esses, todavia, são locais no seu alvo, porque nunca vêm além dos limites do país em que habitam. Existem aqueles, entretanto, que possuem visão ainda mais extensa. Percebem um continente inteiro, se dispõem a fazer tudo quanto podem em favor da evangelização do seu continente. Então, a América. Imagine apenas se restringir o evangelho à América. Só a América. Só o nosso continente americano, América do Sul, América do Norte, América Central. É apenas um continente. Só a África, só a Ásia, só a Europa, só a Oceania. É apenas um continente. Não obstante, ainda existe uma visão local, porque não ultrapassa esses limites. Finalmente, há aqueles que veem o mundo em sua inteireza. Contemplam a Europa, a Ásia, a África, a América do Sul e as ilhas do oceano. Talvez você ache que seja impossível chegar. Falava no culto do domingo, da terça-feira também. Nossos cultos têm sido assistidos no Canadá, na Dinamarca. Pessoas na Dinamarca assistindo nossos cultos. Os cultos de missões têm sido propagados em vários lugares do mundo já. Os cultos de domingo. Veja o alcance que a igreja está chegando. Chegando em outros países, na Dinamarca. Nós temos também missionários lá que nós apoiamos na Europa. Até entendemos. Mas a velocidade da informação é muito grande. Muito grande. São dotados de visão de Deus. Essas pessoas têm a visão do mundo inteiro. Sendo essa a visão que Ele deseja que tenhamos, uma visão de alcance mundial. Já pensou? Se a igreja tiver uma visão apenas local, ela vai trabalhar apenas para aquele momento. Aquele momento. Deus não vai canalizar recursos, Deus não vai mover o coração das pessoas para trabalhar, porque vai ficar apenas centralizado. Mas quando a igreja tem a visão mundial, a visão ampla, que está acima de tudo. Quando é que nós imaginávamos que a nossa mensagem, que os nossos cultos um dia seriam assistidos em outro país? Quando? Nunca. Quando é que você saberia que o Templo Batista Bíblico Maranata seria conhecido agora em outro lado do mundo? Nunca. Nunca. Nunca imaginávamos isso. Estávamos começando a iniciar, quando apoiamos missionários fora do estrangeiro. Mas pela velocidade que foi, Deus canaliza tudo para a honra e glória dele. Para a glória do nosso Deus. Somos apenas cooperadores. Apenas cooperadores no reino. Por qual motivo tanto dentre nós tem uma perspectiva local? Porque pensamos apenas em nós mesmos? Ou ele faz uma pergunta. Talvez cada um pense em si mesmo. Estará Deus mais interessado nas pessoas de cor negra, que aqui vive, do que aquela de raça amarela, que vive ali adiante? Estará ele mais preocupado com as pessoas morenas do que com aquelas outras de raça branca?
Será por sermos tão míopes que não temos uma visão do âmbito mundial? Será que Deus está preocupado apenas com a raça, uma cor? É interessante que ele vai fazer agora algumas comparações aqui. Numa das viagens de retorno da Jamaica, após ter embarcado no avião, percebi que só conseguia ver as imediatações do aeroporto. Porém, quando a aeronave decolou, pude ver campos e casas de fazendas. Ao subir mais ainda, pude contemplar vales e montanhas. Quem já teve aqui o prazer de viajar de avião, pode expressar como é maravilhoso ver tudo de lá de cima. Para quem tem medo, é ruim quando o avião começa a decolar. E quando ele pega a turbulência, é pior ainda. Eu peguei uma viagem mesmo para Manaus, que o avião parecia que ia quebrar no meio, tanto de bater. 3 horas da manhã, chovendo, tempestade, os raios cortavam na frente do avião, parecia que ia torar o avião no meio, quebrar no meio. Eu disse, esse avião vai cair. Mas quando passou a tempestade, amanheceu o dia, e aquela bola de fogo, sol gigantesco lá de cima, e você vê a cidade de Manaus bem pequenininha, e depois vai descendo, vai enxergando as pessoas, e ele começa a falar aqui um pouco disso. Porém, quando a aeronave decolou, pude ver campos e casas e fazendas. Ao subir mais ainda, pude contemplar vales e montanhas. Finalmente, pude ver a ilha da Jamaica inteira, que parecia uma joia no meio do Caribe. Caso eu tivesse subido mais alto ainda, poderia ter visto todas as ilhas das Índias Ocidentais, num único lance de olhos. Uma das coisas que eu fico fascinado com a ciência e com a tecnologia é quando nós pegamos o aplicativo do Google e damos um zoom para ver determinado local. Ou diminuímos o zoom para enxergar o globo terrestre. Tem alguns aplicativos que você vê o globo todo, como se fosse suspenso. Eu fico fascinado por esse momento, porque é como se nós fôssemos, naquele momento, acima de tudo. É como se estivéssemos fora da órbita da Terra. É assim a visão de Deus. Ele vê tudo do alto. O apóstolo Paulo vai nos dizer que ele habita no terceiro céu, no mais alto dos céus. Se ao menos pudéssemos nos afastar suficientemente do mundo, poderíamos ver como Jesus o via. Imagine Jesus, o próprio Deus, via o mundo de cima, ele decide, eu vou descer para morrer por cada pecador, cada ser humano que está lá embaixo, e aqueles que ainda vão nascer. O mundo para Deus não é nada. Deus, em sua posição privilegiada, pode contemplar lá de cima o mundo inteiro, olhando para cada país, continente e ilha ao mesmo tempo. Se ao menos pudéssemos nos afastar suficientemente do mundo, poderíamos vê-lo como Jesus o via. Contudo, alguns de nós nunca viajarão para outros países, nem jamais ouvirão aqueles que têm viajado. Nós estudamos geografia, pouco sabemos sobre o que existe mais além. Tem pessoas que realmente não se preocupam com nada disso. Nem sabem o que é que está acontecendo. Em pleno século XXI, tem pessoas que não sabem que nada tem acontecido no mundo. Parece que o mundo é só aquilo ali. Tem pessoas que nunca ouviram uma notícia de outro país de fora, só daquela região que ele vive. Tem pessoas que são completamente desligadas da informação. E tem muitos, eu não acho que é pouco não, tem várias pessoas assim. Tem lugares que sequer chegou a tecnologia. Sequer. Por que será que pensamos que somos o povo, que somos mais importantes do que qualquer dos demais povos do mundo? Porque onde quer que eu vá, ouço alguém expressar esse sentimento. Quando estive na Grã-Bretanha, o autor dizendo, descobri pessoas que diziam ali, nós somos o povo. Na Austrália e na África do Sul era a mesma coisa, nós somos o povo. Em minhas viagens pelos Estados Unidos, por toda parte, ouço, nós somos o povo. Certa vez eu estive numa ilha do Pacífico e até mesmo ali os nativos declararam
nós somos o povo. Ou seja, não tem muito, só tem aquela compreensão dali. O único povo, ou aquele povo que merece, ou aquele povo que ouviu, ou aquele povo que conhece. Desde o ano 1989, a queda do Muro de Berlim, para cá, o mundo mudou de uma forma assustadora. Até 1990, 91, as coisas estavam ainda começando a desenvolver. Mas de 91 para cá, na verdade, desde 1964, mas com a queda do Muro de Berlim é que as coisas se propagou mais ainda. Em 1990, mais ainda. Houve a globalização. E o mundo começou a ser essa agonia que é mais hoje. Já era, mas não era divulgado tudo. Não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Tecnologia hoje de ponta. Os habitantes dessa pequena ilha costumavam me dizer coisas mais ou menos assim: por qual razão vocês, americanos, vivem do outro lado de fora da fronteira da civilização? Por que não vivem mais perto do centro das coisas? Então a ilha no Pacífico dizia o seguinte: olha, vocês americanos, vocês de outras nacionalidades, vocês vivem muito distante. Nós vivemos no centro do mundo. No centro do mundo. A ideia é que nós, britânicos, americanos e brasileiros, vivemos distante nas imediações exteriores da civilização, enquanto eles, aqueles nativos daquela ilhota do Pacífico, vivem no eixo do mundo. A dificuldade deles é que sua perspectiva é localizada e sua visão não é mundial, é a visão apenas daquele local. Quem pensa que são o povo mais importante da Terra. Será que isso se deve ao fato de pensarmos que somos mais numerosos? Alguns de nós, acredito, não percebemos que existem outras nações no mundo com populações ainda maiores e que não somos as únicas pedrinhas existentes na praia. É interessante do que o autor fala. Eu fui pesquisar algumas coisas sobre a população mundial. Na época que ele estava escrevendo isso aqui, o Canadá tem em média de 26 milhões de habitantes. O Canadá, na época. E ele vai citar que a ilha que ele está falando tinha em torno de 50 milhões. Hoje, a mesma ilha tem cerca de 150 milhões de habitantes. E o Canadá tem 39 milhões de habitantes. Dá para entender? O Canadá, censo 2018, e a ilha também com censo 2018. Vamos chegar lá. Estive nas ilhas ocidentais holandesas e viajei por toda a ilha de Java. Descobri que poderia atravessar de um extremo a outro em cerca de menos de 12 horas e do norte ao sul em cerca de 4 horas. Você acreditaria em mim se eu dissesse que Java é uma das localidades mais densamente povoadas do planeta? É isso que eu acabei de falar agora. Existem 50 milhões de criaturas humanas naquela pequena ilha. Eu poderia colocar 15 Javas no Canadá e ainda haveria espaço em abundância. E, no entanto, Java contém quase um quarto da população dos Estados americanos, ou seja, dos Estados Unidos do Estado da América. Os Estados Unidos hoje tem quase em torno aí de 378 milhões de habitantes, um pouco mais. Aí. Na época, está em torno de 240 milhões. Na época. Hoje, os Estados Unidos têm... A quantidade americana é muito grande, mas Java, por ser uma ilha tão pequena, tem 150 milhões, é muita gente, num lugar pequeno. Java fica na Indonésia, fica naquela região da Indonésia. É muita gente próxima. São Paulo hoje, cerca de mais de 12 milhões, 10 milhões, alguma coisa de habitantes, 10 a 12 milhões de habitantes. O Brasil hoje, cerca de 210, 213 milhões de habitantes. É muita gente, mas é espalhado. O Brasil é gigantesco. Então imagine que Java, na época, tem 50 milhões. Hoje tem 150. Praticamente 2/3 da população do Brasil. É muita gente. Se Deus está interessado em número, então ele estaria mais interessado em Java do que no meu país, ou seja, o Canadá. O Canadá, porque enquanto aqui vivem 26 milhões de pessoas, e Java, como já declarei, 50 milhões. Na época,
Se Deus está interessado em números, então ele está mais interessado nos Estados Unidos do que em Java. Porque enquanto existem 50 milhões de habitantes nos Estados Unidos, ou em Java, perdão, nos Estados Unidos, 255 milhões. Mas, se novamente, se Deus está interessado em números, ele está interessado ainda mais na Rússia. Porque enquanto os Estados Unidos está com 255 milhões de pessoas, na Rússia, na época, tinha quanto? 280 milhões de pessoas. A Rússia é a maior nação cuja predominância étnica é de brancos na Terra. Ou seja, a maioria ali são pessoas brancas. Agora veja a comparação com a Rússia e a Índia. Hoje, a Índia tem quase 1,5 bilhão de habitantes. Perdão, a China, que tem quase 1,5 bilhão, a Índia tem quase 1,2 bilhão de habitantes. Estimativa aí, censo 2018. Um pouco para mais, um pouco para menos. Se eu errar na contagem, pergunto para o Simão Willis aí, que ele está pondo todos esses dados estatísticos aí. Ele gosta de pesquisar tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo ao mesmo tempo, todos os dias. Ainda mais se Deus se interessa por números, então ele tem mais interesse pela Índia do que pela Rússia, já que existe 280 milhões de habitantes na Rússia e naquela época, quantos milhões na Índia? 900 milhões. Ou seja, a Índia já tinha 3 vezes a quantidade de população da Rússia. Naquela época. Percebe, irmãos, que a quantidade de habitantes no mundo hoje, estamos chegando a 7 bilhões e alguma coisa, 7 bilhões e 200 milhões. Quantas pessoas ainda não foram alcançadas? A China com quase 1,5 bilhão. Os países aí superlotados. As cidades hoje, o caos, o estresse. A Indonésia hoje, na verdade, eles estão construindo a nova capital para justamente tirar a quantidade de pessoas que moram naquela região de Java. Quantas pessoas hoje tem aqui em Lauro de Freitas? 170 mil, se eu não me engano. Um pouco mais aí. Só o Lauro de Freitas que foi criado há 60 anos atrás. 160 mil, 170 mil pessoas. Veja que a importância que nós devemos fazer a evangelização do mundo. Não podemos ficar apenas no local. Não devemos limitar a nossa visão apenas no local. Não devemos ficar limitados à região que a igreja está, que a minha casa está. Com as suas orações hoje, o Evangelho tem chegado no outro lado do mundo. Vimos os relatos aí durante a semana, onde os missionários colocaram informações para que fôssemos atualizados. O que Deus tem operado na vida de cada missionário. Que você possa estar orando por cada missionário que essa igreja apoia. Que venha nos despertar cada dia mais ainda o desejo de ampliar nosso quadro de missões. Não podemos parar. Não podemos. Temos que avançar, aumentar. E o propósito dessa igreja existir, missões. Se nós perdermos essa visão, não faz sentido nós existirmos aqui nesse local. Que Deus possa falar ao seu coração. Que Deus possa nos despertar a cada dia. O objetivo desse estudo é para trazer conhecimento de todos. Um livro que foi escrito há muito tempo atrás, foi reeditado, mas um livro que me ensinou muita coisa sobre missões. O objetivo é que Deus possa estar usando cada momento do culto para desafiar você. Reserve um tempo na sua casa para você orar por missões. Orar por cada missionário que nós apoiamos, aqueles que nós não apoiamos, mas são servos de Deus, servas de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus. Ore para que nós possamos aumentar o nosso quadro. Ore para que Deus envie. A Igreja Batista Bíblica Monte Sião está fazendo conferência missionária esses dias. Ore também por esse projeto. Ore pelas nossas igrejas da comunhão. Para
para que nós possamos cada dia mais avançar. Nos ajude em oração. Pai, queremos te agradecer por esta noite, por mais um estudo que nós tivemos. Pai, o Senhor sabe que de nós mesmos temos capacidade nenhuma para falar, para transmitir. Temos tantas limitações, estamos aprendendo ainda, Senhor, a cada dia melhorar nas programações, nas transmissões ao vivo. Mas o Senhor sabe do nosso interesse, Senhor, que é a propagação da Tua palavra. Nos ajuda, desperta o Teu povo a cada dia para fazer a Tua vontade. Que missão esteja na mente de cada um. Que esta igreja possa cada vez mais se empenhar e aumentar a sua visão missionária. Continua sustentando cada liderança de cada departamento. Continua sustentando teus servos que estão em casa, impossibilitados de estar aqui. Ó Pai, ajuda cada um deles. Nos dá a alegria de te servir a cada momento. Que possamos estar juntos mais uma vez na tua casa no próximo domingo. Seja com cada um dos irmãos e amigos também que nos acompanham nesta noite. Que a tua palavra possa ter chegado em cada coração agradável. Que cada um possa ter recebido a tua palavra agradável. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus Cristo, que vive e que reina para todos sempre. Amém. Nosso versículo: em paz também deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Domingo pela manhã, 9 horas, a nossa EBD. Estaremos iniciando aí 10 para as 9. A nossa irmã Iris, superintendente, já estava ali prontamente para avisar. 10 para as 9 estaremos já transmitindo ao vivo, permitindo o Pai Eterno. Você que puder chegar, chegue, mesmo com distanciamento. Será bem-vindo, os protocolos estão sendo obedecidos. E roguemos a Deus para que seja mais flexibilizado e os irmãos possam também estar conosco. Domingo à noite nós teremos nosso culto às 18h30 e aí Deus vai falar através de seus servos, tanto pela manhã, também quanto à noite, que você possa estar conosco também em cada um desses cultos. A oração silenciosa, estamos despedidos, e aí os irmãos depois que assim estão assim despedidos para ir para as suas casas, lembrando sempre do distanciamento de não estar juntos ao sair da igreja. Oração silenciosa, estamos despedidos.